Olá, vamos juntos desvendar hoje o processo mais fundamental de um computador. Aquilo que faz tudo acontecer. O ciclo de execução da CPU. É o coração da máquina e a gente vai entender como ele bate. Sabe aquela ideia de que a CPU é o cérebro do computador? Pois é. E se ela é o cérebro? O ciclo de execução, esse é o batimento cardíaco. É um pulso constante, vital, que não para nunca e que transforma um monte de dados brutos em tudo que a gente vê e faz no nosso dia a dia digital. E o mais impressionante de tudo é que essa mágica toda se resume a um loop bem simples, de apenas 3 passos. Enquanto o computador está ligado, a CPU fica lá, repetindo esse ciclo sem parar. E quando eu digo sem parar, estou falando de bilhões de vezes por segundo. É uma loucura. E que passos são esses? Está aqui, ó. Buscar, decodificar e executar. É isso, essa é a receita, a sequência fundamental que a gente vai mergulhar e entender agora. Se prepare, porque o ritmo é alucinante. Bom, vamos começar pelo começo, certo? A primeira fase é a da busca. É nesse momento que a CPU vai até a memória para pegar a próxima instrução, a próxima tarefa. Mas, peraí, como é que ela sabe qual é a próxima? A resposta está num componente-chave, o contador de programa, ou simplesmente PC. Imagina ele como um marcador de página num livro, sempre indicando a próxima linha a ser lida. Ele sabe exatamente o endereço da próxima instrução e avisa a CPU. Ó, é essa aqui que você tem que buscar agora. Beleza, a CPU foi lá e buscou a instrução que o PC apontou. E agora? Ela precisa guardar essa instrução em algum lugar. E esse lugar é uma espécie de sala de espera, um local temporário chamado registrador de instrução, o IR. A instrução fica ali, quietinha, só aguardando o próximo passo. Então, para resumir essa primeira etapa, é bem simples. O PC aponta, a CPU busca e o IR armazena. Entendido? Vamos em frente que o ciclo continua. Certo, a instrução já está guardada no IR. Mas, o que ela significa? A CPU ainda não sabe. É aí que a gente entra na segunda fase, a decodificação. É o momento de traduzir, de entender o que aquela ordem de comando quer dizer antes de sair fazendo qualquer coisa. E quem faz essa tradução é a unidade de controle, ou UC. A melhor analogia para ela é pensar numa gerente. Ela pega a instrução, lê com atenção e pensa, ok, isso aqui é uma conta demais, ou certo, preciso mover esse dado daqui para lá. Depois de entender, ela já começa a organizar todo o resto, a coordenar as outras partes para deixar tudo pronto para a ação. Pronto! A ordem foi entendida. A gerente UC já preparou o terreno. E finalmente chegamos à fase da ação, a execução. É aqui que o trabalho de verdade é feito. E a grande estrela dessa fase é a unidade lógica e aritmética, a ULA. Se a UC é a gerente que planeja, a ULA é o músculo, a supercalculadora do processador. Ela quem põe a mão na massa, fazendo todas as contas matemáticas e todas as comparações lógicas. Olha só que dupla fantástica! De um lado, a unidade de controle, a gerente, interpretando e dando as ordens. Do outro, a ULA, a calculadora, que pega essas ordens e executa os cálculos. Uma pensa, a outra faz. Elas trabalham juntas numa sintonia fina, perfeita. E aí, está sendo útil entender como as coisas funcionam por dentro do computador? Se essa explicação está clareando as ideias, que tal dar uma força? Se inscreve aí no canal e deixa aquele like. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo mais conteúdo assim. Ok, retomando. A gente já entendeu o ciclo de 3 passos, mas ficam 2 perguntas no ar, não é? Primeiro, como a CPU consegue manter esse ritmo insano, tudo sincronizadinho? E segundo, o que acontece se, no meio disso tudo, aparecer algo urgente? Vamos descobrir. A resposta para o ritmo é o clock. Pensa nele como um metrônomo de uma banda, dando a batida que sincroniza cada passo do ciclo. A velocidade dele, que a gente mede em GHz, é o que dita a velocidade do processador. Então, quando se fala num processador de 3 GHz, quer dizer que esse metrônomo bate 3 bilhões de vezes por segundo. É daí que vem a velocidade. E para as urgências, existem as interrupções. É como se o telefone tocasse no meio de uma tarefa importante. A CPU recebe um sinal de pare tudo, pausa o que está fazendo, atende aquela prioridade, que pode ser um clique do mouse ou um erro, e depois que resolve, ela volta exatamente de onde parou. É um sistema de gerenciamento genial. E assim, o ciclo se fecha, para recomeçar tudo de novo, instantaneamente. Buscar, decodificar, executar e repetir. De novo, e de novo, e de novo. Essa repetição incessante é a base de absolutamente tudo que acontece no nosso mundo digital. Então, o ponto principal é este.
O processo em si é elegante, é simples, mas a velocidade com que ele acontece é algo quase inimaginável. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Só neste tempinho que passamos aqui, quantos bilhões desses ciclos um processador comum já não completou? A escala é simplesmente impressionante. A gente se vê na próxima.